cada vez que nós abrimos essa palavra, é um mistério que vai se dando, e aí nós vamos entrando na dinâmica concreta do reino. Abrir os ouvidos para entender. Aquilo que ele traz hoje como proposta é aquilo que nos leva a um encontro, para podermos nos conhecer e descobrir por onde temos que caminhar. Na semana passada, Jesus olhava e dizia: olha, eu sou o bom pastor, eu sou aquele que cuida, eu sou aquele que vou atrás da ovelha, cada uma delas é importante para mim. Ele dizia que ele era capaz de deixar 99 e sair correndo atrás daquela que tinha se perdido. Ele dava liberdade, mas ele dizia que nós não éramos um número, mas que nós éramos ovelhas especiais. Alguns descobriram domingo passado que era um pouco de ovelha, um pouco de cabrito e um pouco de bode velho. Nós fizemos a experiência de perceber que ele chamava, e quanto mais perto dele, mais a gente descobria o caminho da felicidade. Mas hoje não. Jesus chega hoje, olha para eles e diz: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Ele vai agora para o contexto do próprio povo, da realidade, daquilo que o povo vivia lá no campo, de forma mais concreta, tocando a vida. A videira no Antigo Testamento era o povo de Israel que não era fiel, mas agora a videira é o próprio Jesus. É Ele mesmo, e o Pai é o agricultor. E aí Ele vai dizer para mim e para você: todo ramo que está nele não produz fruto, o que Ele faz? Ele corta. Se não está dando fruto, Ele corta. Mas aquele ramo que está nele, está dando fruto, Ele vai limpar, Ele vai tirar a sujeira, Ele vai podar, para que aquele ramo fique mais forte, tenha mais força e possa dar um fruto devido e no seu tempo. É a primeira lição de hoje, criatura. Deus cuida de cada detalhe, e é no cuidar de cada detalhe que Ele vai dizer para mim e para você: algumas coisas precisam ser podadas da sua vida, algumas coisas precisam ser tiradas, algumas coisas precisam estar limpas na sua história, para você poder ser fecundo. E aí Ele vai podar, Ele vai tirar, não para machucar, mas para nos ajudar a perceber que cada poda, ela nos revigora. Cada poda, ela transforma a pessoa naquilo que ela é. Então olhe para essa criatura, olha bem para ela e pergunte para ela: o que precisa ser tirado da sua vida, criatura? O que precisa ser arrancado da sua vida? Quais são as podas que você precisa passar, Pátria do céu? É tanta coisa, eu teria que tirar tanta coisa. Ei, vai tirar quando? Está esperando o quê? E aí não tem coragem de dar o passo? Cada poda, ela dói um pouco, mas ela é transformadora. Sabe, é como a criança que está ali, dando birra o tempo inteiro. É a hora da poda, é a hora que o pai chega e fala assim: quieta, menino, comporte-se. Quando você está vendo seu amigo se distanciando de Deus, é a hora da poda, de chegar para ele e falar assim: ei, volta, cuidado. Quando você vê que alguém está caindo, é a hora da poda, de chamar, não para machucar, mas para dar o sentido concreto daquilo que Deus quer fazer. Hoje nas duas missas pela manhã, eu contava uma história lá da minha casa, sabe? Aqui na nossa casa, o padre José, que é aquele padre de mais idade, ele plantou uma parreira, ele plantou um pé de uva, assim como a videira de hoje. Ele plantou, e aí ele vai cuidando dela o ano inteiro. Ele cuida dela. Tem ano que dá uva, tem ano que não dá uva. Aí a gente fala assim: aí, cadê as uvas? Ele olha pra gente e fala assim: ah, o moço que veio podar, podou no tempo errado. Ele tinha que ter podado no tempo certo, na lua certa, porque senão não dá uva. Olha a sabedoria de Deus. Deus poda na hora certa, no momento certo, para a gente poder erguer de novo. Sabe por que Deus poda? Porque Ele sabe o que dizem de você e que você não escuta. Ele sabe o que as pessoas estão fazendo ao redor, e é por isso que Ele vai podando, Ele vai tirando, Ele vai arrancando,
para você poder voltar até a força que você tinha, criatura. E aí você entende que Deus, Ele vai dando o caminho. Quem não passa pela poda, não cura. Quem não passa pela poda, não tem força. Quem não passa pela poda, não enxerga aquilo que Deus está fazendo. Então olha para essa criatura e diga assim para ela: adianta correr não, porque Deus vai tirar um monte de coisa. Ah, padre, mas vai doer. Já está doendo. Cadê os frutos? Cadê? Tem gente que está morta, seca. Ele vai dizer: aquele que permanece em mim, ele vai dar frutos. Mas aquele que não permanece em mim, ele é infértil, ele não dá fruto. Criatura, é tão simples. Quando nós estamos em Deus, os frutos vão vir. Mas quando nós estamos diante dele, a gente vai ficar na secura da vida. E aquilo que é seco é cortado e jogado fora e queimado. Então olha para essa criatura e diga para ela: você é ramo bom, criatura. Você é ramo bom. Preguiçoso de vez em quando. Ah, Pai, estou lá, olho para o fruto de todo mundo e não vejo os meus. Olhei para o do outro, olha o tanto que ele tem. Olha o tanto. Eu só tenho um aqui pequenininho. Mas você tem, criatura. Não é a quantidade, é a entrega daquilo que nós fazemos que faz brotar. Porque quando eu estou nele, a seiva é a fé. E aí ele me leva para uma experiência concreta. Quanta gente seca, meu Deus. Quanta gente morta. Você olha para a pessoa, ela está rindo, mas por dentro está tão vazia, está tão seca. Já não sabe para onde ir, o que fazer. É como uma árvore, sabe? Uma árvore bem grande, que ela esquece das raízes dela. Já viu o que acontece aqui em Goiânia quando chove? Dá aqueles ventos fortes, aquela árvore enorme. De repente você passa, ela tá, e aí as raízes estão todas para cima. Todas para cima. Ela estava na superficialidade da vida. Tem gente que está assim. Do primeiro sopro que vier, parece forte, mas vai cair. Porque deixou, afastou dele, afastou da videira, não consegue enxergar a graça. Ei, você tem raízes. Você tem raízes. A sua família é a sua raiz. Aqueles que fazem parte da sua história são as suas raízes. Não vai ter vento que vai te derrubar se você colocar tudo seu diante dele. E aí então os frutos vão aparecer. Porque no entardecer da vida, criatura, Deus vai olhar para mim, para você e vai dizer: ei, cadê os frutos? Cadê os frutos que eu te dei? Será que você vai apresentar cachos de esperança ou de lágrimas? Será que as pessoas que passarem pela sua vida, elas vão receber a alegria de ter convivido com você, ou a tristeza de ter participado da sua história? É isso que Deus pergunta, é isso que Ele fala. E cada um de nós tem um fruto. Ah, padre, não tenho não. Tem. O problema é que a gente fica esperando a árvore do outro frutificar para ficar se alimentando daquele fruto. Cuidado, viu? Tem gente assim, que vive só aproveitando do seu fruto e nunca te ofereceu nada. Nunca te entregou nada e vai sugando, vai te matando, vai te destruindo. O fruto tem que ser partilhado. E quanto mais fruto, é aonde a gente entrega para o outro. Hoje de manhã eu estava lembrando, sabe? Na minha cidade interior, lá em Mara Rosa, no cemitério, lá, toda segunda-feira eu ia com a minha mãe no cemitério. Era um costume de rezar pelas 3 almas benditas. A gente tinha que ir com ela, 5 horas da tarde. Chegava na época do fruto, tinha um pé de goiaba dentro do cemitério. As goiabas eram enormes. Nossa, a gente olhava, mas ninguém tinha coragem de comer. Falava assim: da onde que está vindo, meu Deus? Caía tudo no chão e ficava apodrecido, cheio de bicho. Tem gente também que é assim. Tem frutos lindos, você olha, até parece bonitos, mas quando você pega, tão podres,
cheios de bicho. É só aparência. Mas quando eu permaneço nele, esses frutos são de vida eterna. E o primeiro fruto é a mudança da nossa história. Olha para essa criatura aí. Pergunta assim: você acredita em mudança de pessoas, criatura? Você acredita que alguém pode mudar, sim ou não? Sim ou não? Você também muda. Observa a primeira leitura de hoje. Havia um homem chamado Saulo, perseguia a igreja o tempo inteiro, matava os cristãos. Saulo foi para Damasco. Quando ele ia para Damasco, no caminho, uma luz forte o cegou e ele caiu do cavalo. E aí Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que você me persegue? Saulo levantou, estava cego, foi até Ananias. Ananias fez uma oração e ele voltou a enxergar. E aquele que perseguia passou a ser um grande defensor da igreja. Começou a anunciar, um homem inteligentíssimo, falava grego, estava com os gentios. E aí então, ele quer ingressar na comunidade. O povo olha e fala assim: aqui não. Ele matou gente demais. Vai que ele muda de última hora. Não é assim na vida da gente? Aí chegou Barnabé e falou assim: olha, ele mudou. O Senhor falou com ele. Ele caiu do cavalo. Ele mudou. Ele anunciou. Demorou 3 anos para a comunidade acolhê-lo de novo. Teve que fazer o processo. Olha para o padre. As pessoas podem mudar, sim ou não? Sim. De vez em quando você vai cair do cavalo e vai enxergar. Mas entenda que quando você machucou alguém, não adianta você voltar a qualquer hora. Tem que ter o processo para poder te acolher de novo. Saulo não foi acolhido de imediato. Ele passou pela demora, pela espera. Sabe, o mundo é assim. Fez aqui, machucou. Volta lá e fala assim: queria te pedir desculpa. E aí entra dentro da casa como se nada tivesse acontecido, como se tivesse um botão mágico e apertasse. Não, criatura, a mudança é constante. É Deus dizendo: é possível mudar. Mas enquanto você não cair do seu cavalo, você não vai enxergar graça. Então olha para essa criatura, você vai ter que dizer para ela: é hoje, viu? Você vai cair desse cavalo seu. Padre, eu não tenho cavalo. Olha para mim, tem um monte. E de raça ainda. De vez em quando você tem um cavalo do orgulho, da prepotência, da falta de educação, da falta de paciência. Quantos cavalos nós levamos, meu Deus? E aí é preciso cair para reconhecer que nós não somos nada diante dele. Padre, mas como que a gente faz isso? Voltando para ele. Dá uma olhadinha aí, fala só assim: tá vendo, criatura? Você tem jeito ainda. Você vai mudar. Ou você muda ou você perde tudo. E aí não adianta, criatura santa. Aí a gente começa a entender que quando a pessoa é orgulhosa demais, ela não chega a lugar nenhum. Padre, eu trabalho, eu me esforço, tudo que eu consegui foi graças a mim. E aí tem gente que se enche, sabe? Chega no máximo, se torna o melhor médico, o grande empresário, o CEO de uma empresa, ou então sempre as coisas dão certo. Mas de vez em quando dá um vazio enorme, porque se afastou da videira. Cada vez que você se afasta de Cristo, você vai ficar vazio e seco. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, que não vai te trazer paz. Jamais, jamais. Pode até fazer se aparecer com cara de paz no Instagram, mas aqui dentro vai estar uma agonia enorme. Mas se você tem e está nele, vai ser tudo multiplicado como sinal de graça. Por isso nessa noite eu quero profetizar na sua vida. Esse mês de maio, que começa na quarta-feira, vai ter tantos frutos na sua vida, criatura. Tanto fruto que você vai ter que compartilhar. Não vai ser só seu. E é preciso colocar
Padre, mas como a gente vive isso no dia a dia? Segunda leitura de hoje, olha o que ele diz: ei, amai, não só com palavras, mas de verdade, com ações verdadeiras. Para de falar demais e vive. E aí ele diz, porque um coração que não está sossegado, ele não encontra a resposta de Deus. Um coração que te acusa, Deus o conhece e ainda te liberta. Mas um coração que está em paz em Deus, ele alcança tudo, porque eu permaneço em ti, você permanece em mim. Deus é glorificado e tudo aquilo que você pedir, Ele te dará. É tão simples. O verbo que mais aparece hoje é permanecer. Ei, permanecer não é passar alguns instantes na Bíblia. Permanecer não é passar e ficar um pouquinho, não. Permanecer é viver. Permanecer é um estilo de vida, não é só ocasião. A gente só permanece aonde o amor reinou, porque o fruto é o amor, criatura. O fruto de tudo é o amor que brota dele e que nasce dele. Então olha para essa criatura que está aí e diga: ele vai arrancar todas as securas da sua vida. Ele vai tirar todas as securas da sua vida. Ele vai começar a arrancar. E aí você vai começar a chorar, sabe? Que a gente é assim. Rezei tanto, e olha só, perdi isso, perdi aquilo. Quem disse? Não era seu? Você não perdeu. Ele só limpou, só estava limpando para vir um fruto extraordinário. Dá uma olhadinha assim, dá só mais uma olhadinha para assim. Eu sei, tá? Que de vez em quando o seu fruto é um abacaxi. Olha para ela, tem gente que tem cara até. De vez em quando o seu fruto é um abacaxi. Mas sabe o que eu acho mais bonito? Tem gente que vai lá, pega o abacaxi, vai e diz assim: é um abacaxi, só é descascado. Você descasca, coloca um pouquinho de sal, fica uma delícia. Aquilo que parecia ruim se transforma em sinal de graça quando eu estou ligado profundamente a Ele. Não tenha medo das podas, elas nos levam para mais perto de Deus, e aí os frutos, eles aparecem. Como Deus é maravilhoso quando a gente faz opção de estar ali junto dele. Ele não tira nada, nunca tira, só leva embora aquilo que não deixa você ser você. Olha aí para o lado. Se essa pessoa não te leva para Deus, poda, tira, arranca da sua vida. Se ela não quer mudar, arranca da sua história. Se ela não está te fazendo ser aquilo que você é, no seu valor máximo, não permaneça. Mas tem gente que é manipulável, tem gente que está tão carente que qualquer frutinho serve. O outro está comendo da sua cesta o tempo inteiro, sugando tudo. Você está até definhando, secando, e continua entregando aquilo que você não deveria entregar. O fruto é seu, e só pode sentar à mesa para partilhar desse fruto quem te oferece o dele também. Não é troca, é reciprocidade, é interesse. Agora, se você gosta de coisa mais ou menos, continua na vidinha que você está, continua longe dele. E aí você vai bater a cabeça 1000 vezes, vai chorar, vai reclamar, vai culpar todo mundo. Ei, a videira é ele. E quando eu olho para cada um de vocês e para mim, nós somos tão diferentes, mas estamos grudados no mesmo Cristo.
Aí eu olho aqui, vejo tanto fruto, dali tanto fruto, no outro eu olho para mim, você olha para o outro, a gente tem frutos. E ninguém está brigando por conta deles. Porque quando eu estou no Cristo, eu só vou poder oferecer aquilo que eu tenho. E aquilo que eu tenho nunca é pouco quando está diante dele. E aí você vai entender que é ele dando a força. Eu te disse que esse mês é de frutos, mas tem gente que vai ficar olhando para o do outro. Ah, eu queria tanto aquele padre. Não, cuida do seu ramo. E aí os outros também vão florescer como sinal de graça. Olha para esse ramo lindo que está aí perto de você, meio acabadinho, eu sei, sofrido, mas aí vai sair um fruto extraordinário, porque Deus já está cuidando. Então abra suas mãos. Eu não quero os frutos agora, eu só quero que você hoje tenha coragem de dizer para Ele: corta, Senhor, aquilo que precisa ser cortado. Limpa aquilo que precisa ser limpado. Tira, Senhor, aquilo que precisa ser tirado, mesmo que eu não queira, mas tira, para que eu possa fortalecer-me de novo, para que possa o fruto aparecer. Aquele que permanece em mim dará tantos frutos. Aquele que se distancia morre. Estar nele é vital. Não é uma opção, é uma decisão. Eu decido permanecer em ti, Senhor. Se você decide, assume. Diz para Ele: é só de ti, Jesus, que eu preciso. Vai doer, eu sei. Tem hora que você está cansado, cansada. Tem hora que você faz planos, você sonha, você quer, mas nem sempre o outro vai sonhar a mesma coisa. Aí é a hora de podar e deixar só a lembrança daquilo que foi bonito. Um dia teve fruto, outro dia era como aquela árvore lá do cemitério, o pé de goiaba cheio, mas ninguém tinha coragem de chegar. Deus está te dando a graça. Permaneça nele, e se puder, arrasta o outro e diga: é aqui que nós temos que ficar, é nele. E aí levante as mãos, recebe os seus frutos. Deus está colocando aí tanta coisa linda, criatura. Segura forte. Não, ainda não é hora de dar para ninguém. Contempla aquilo que Deus te deu e escuta Ele transformando toda a sua vida. Entrega como sinal de graça para Ele.